Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Estamos também na página Jornalista Fábio Pereira no YouTube e no Facebook e ainda na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel no Facebook. Seja muito bem-vindo, sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês nesse Evangelho que a gente faz para liberar toda quarta-feira para você. A gente grava o nosso Evangelho para que você possa, então, fazer o Evangelho com a gente. Às vezes a pessoa é sozinha em casa, às vezes a pessoa é o único espírita em casa, então fica difícil também de fazer o Evangelho, ou as pessoas são espíritas, mas têm dificuldade em ler em voz alta o Evangelho, fazer uma prece, enfim, comentar um assunto que seja, e aí então a gente grava. Muitas famílias colocam no YouTube, reúnem a família, sentam lá na frente da televisão, colocam no YouTube e fazem o Evangelho conosco. A minha água já está aqui, então você também separa a sua aí, tá bom? Nós vamos fazer a oração inicial, na sequência nós vamos para uma leitura edificante. Nós estamos utilizando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item número 27, capítulo 27, Negócios, e nós vamos ver o que Emmanuel tem a dizer e vamos discorrer sobre o assunto. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o meu está aqui, ó. Tá velhinho, tá velhinho. Caiu o item do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, caiu: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aí a gente vai ler, vai discorrer sobre o assunto também. No final a gente faz a oração final com a fluidificação, da finalização da fluidificação da água, tá bom? Os mentores vão fazer a sua aí na sua casa e os mentores vão fazer a minha aqui, tá bom? É isso, então vamos começar o nosso Evangelho no Lar. Como? Elevando o nosso pensamento até Jesus. Como que a gente faz isso? Pensando no rosto dele como a gente imagina que ele seja. Tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, e claro também nosso guia espiritual, cumprimentando o seu Otávio, meu guia, cumprimento a todos os demais. Elevamos o nosso pensamento, Senhor Jesus, até o Senhor para agradecer a oportunidade dessa encarnação, agradecer a oportunidade de fazer o bem, de servi-lo da melhor forma possível, pedindo já desculpas pela nossa falta de capacidade, falta de vontade ou de empenho, enfim, se não estamos fazendo direito, mas agradecer a oportunidade de poder fazer. Nos nossos agradecimentos de sempre, muito obrigado por tudo de bom que aconteceu conosco na última semana, muito obrigado por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana, e claro, muito obrigado por tudo de ruim que efetivamente aconteceu na última semana, porque afinal de contas é aquela situação de alívio, já foi. Essa parte já foi, agora é só continuar a nossa jornada. Então, muito obrigado por isso também, Senhor Jesus. No quesito de pedidos, gostaríamos de pedir ao Senhor que não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, o desejo de ser útil, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, a vontade de acertar mais do que errar, ou errar menos, né, a cada dia, e que o Senhor nos ajude nisso, por favor, também na inspiração, também na forma de analisarmos os textos que vamos ler e que possamos ter um excelente Evangelho. Sabedores então da sua presença em meio a nós, somos mais de 2 reunidos em teu nome, então sabemos que é fato que o Senhor está conosco, e sendo assim, então, muito obrigado desde já, e com a sua autorização e permissão, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. O Evangelho no Lar, a gente traz o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier, que sempre tem um trecho do Evangelho. E o trecho do Evangelho de hoje é bastante curioso, porque ele é do Evangelho de Lucas, do capítulo 2, do versículo 49, e diz assim: e ele lhes disse: por que procuráveis? Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E aí eu fui pesquisar essa passagem para saber para quem que Jesus estava falando isso
onde que isso aconteceu, que eu gosto sempre de trazer esses detalhes. E aí isso aconteceu no Templo de Jerusalém, aquele que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Foi no Templo de Jerusalém. Essa passagem que Lucas passa do Evangelho, Jesus tinha 12 anos. Foi naquela situação narrada no Evangelho que Jesus se perdeu de Maria e José e eles demoraram 3 dias para encontrar ele. E quando encontraram ele no templo, na época da Páscoa. Imagina Jerusalém lotada, ali na esplanada das mesquitas, onde é hoje a esplanada das mesquitas lá em Israel. E Jesus estava falando diretamente com Maria e com José numa situação assim, como narrado no livro, até um pouco sui generis, para falar pouco, assim, eu achei até um pouco grosseira. Mas a família foi para Jerusalém para Páscoa. Quando retornavam, perceberam que Jesus não estava com eles. Depois de 3 dias encontraram Jesus no templo. Está no Evangelho, tá? De Lucas, capítulo 2. Debatendo com os doutores da lei, causando admiração pela sua sabedoria. Quando eles chegaram, Jesus então fala isso, né, para Maria e para José. Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E na sequência, José e Maria ficaram meio sem compreender exatamente aquilo que estava acontecendo, mas o evangelista diz que Jesus crescia em estatura, em sabedoria, ao contrário, sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Segundo Santo Agostinho, foi a primeira vez, a primeira manifestação consciente de Jesus, deixando clara, por exemplo, a sua filiação divina. Para a ideia católica da época, esses meninos de 12 anos seria como se fosse se preparando agora para o bar mitzvah, né, judeu. Então ele estava colocando as manguinhas de fora como adolescente, vamos dizer assim, mas o evangelista diz que ele voltou submisso a José e Maria, seguindo como criança. Lucas é o único que fala sobre a infância e adolescência de Jesus. Nenhum dos outros evangelistas mais fala sobre esse assunto. Lucas era um boticário, semelhante a um farmacêutico, hoje em dia, estava junto de Paulo de Tarso, e o Paulo de Tarso pediu que ele fosse até Éfeso, onde estava Maria, e ele começou a fazer pesquisas sobre Jesus, baseado nos textos que Paulo tinha dado para ele, textos que o Gamaliel havia dado ao Paulo, escritos por Mateus. Não era o Evangelho ainda, mas eram algumas anotações, e já tinha nessa época o Evangelho de Marcos. E aí o Lucas teve acesso tanto às anotações de Mateus, que só depois saiu o Evangelho de Mateus, e também ao Evangelho de Marcos. E aí foi fazendo, como ele mesmo diz no capítulo 1 do seu Evangelho, que ele foi buscar informações orais e lembranças das pessoas que conviveram com Cristo, já que ele não conviveu com Jesus, mas ele queria fazer um relato desse. Então, eu sempre tenho assim um pezinho atrás, porque a gente não sabe se tem mais alegoria, se tem mais conto, que quem conta um ponto, como é que é? Quem conta um conto aumenta um ponto. Eu fico sempre com a moral daquilo que foi falado, né? Kardec faz isso brilhantemente, e eu, como muito menos evoluído que Kardec, eu evidentemente que fico com o que Kardec fez, essa ideia de buscar a moral do Cristo, que é o mais importante. Os trechos, se foi realmente desse jeito que aconteceu, se não foi, isso não me parece relevante. O que parece relevante é o guia e modelo da humanidade, que é Jesus. Então a ideia que ele passou, a forma como ele fez, a maneira de se dirigir às outras pessoas. Nós vamos ler, por exemplo, daqui a pouquinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver um trecho que é de Mateus, inclusive, deixa eu ver, de Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42, que Jesus vem mudar a lei. Ele fala, tendes o que foi ouvido, olho por olho, dente por dente, que era lei de Talião. Talião não é uma pessoa, Talião quer dizer, lei de Talião quer dizer lei de retaliação. Foi uma forma
que Moisés encontrou na época para medir um pouquinho, vamos usar esse termo, para remediar um pouquinho a vingança. Às vezes era desproporcional, então alguém machucava o outro e o povo queria já matar porque machucou. Então essa lei de retaliação, ela aparece assim como uma ideia. Como que eu vou explicar? Sabe quando eu falo que o canibal comendo de garfo e faca já evoluiu? Mesmo que ainda continue comendo carne humana? Então é uma ideia que o Moisés trouxe, que ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa lei, que já era uma lei antiga, do olho por olho, dente por dente. Deixa eu ver até se eu anotei aqui de onde que estava isso, onde que estava essa lei, para ficar mais fácil aqui para passar para vocês. Sim, estava no Êxodo, no livro do Êxodo, no Levítico e no Deuteronômio. Nesses 3 livros do Pentateuco judeu do começo da Bíblia, tem a lei de Talião, a conhecida lei de Talião, Lex Talionis, que é a lei de retaliação, que tinha como ideia não ser tão violento, vamos dizer assim, vamos limitar. Então, se você brigava com alguém, dava um soco na cara de alguém e machucava, a pessoa machucada exigia a morte do outro. Então, para dar uma nivelada, o Moisés pegou o que era lá do código de Hammurabi, acho que é assim que fala, o código de Hammurabi, cerca de 1750 anos antes de Cristo, e usou a lei de Talião, que seria uma lei de retaliação, né? Então, olha, se você perder um dente, o outro perde um dente. Se você perder um olho, o outro perde um olho. Para não ter essa ideia de desproporcionalidade da pena. Você faz uma coisa para alguém e o outro é mais poderoso, você sofreria retaliações muito maiores. Então a lei de Talião foi criada, imagina, na época de Moisés, como que nós éramos, se nós estivéssemos encarnados naquela época, como que nós éramos, a bestialidade que ainda imperava em nós. Hoje é o dia que nós estamos mais evoluídos desde que fomos criados, imagina na época de Moisés. Então precisava que pelo menos houvesse uma equiparação, uma equivalência. Então foi realmente um grande avanço a lei de Talião, ou lei de retaliação, né? É isso que quer dizer a lei de Talião. Muita gente inclusive pensa que Talião é uma pessoa. Não, não é. É lei de retaliação. Jesus vai e muda. Jesus vai e muda. Fala, ó, se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda. Aí o povo fez um pau na cabeça de todo mundo. Falou, nossa, esse cara é diferente, esse sujeito é diferente, esse sujeito não tem muita conversa com ele não. E esse é o guia e modelo da humanidade que nós espíritas conhecemos. Então, questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que já habitou a Terra para servir de guia e modelo para a humanidade? Resposta, Jesus. Simples assim. Então o guia, que vai me guiar, portanto devo segui-lo. Modelo, devo copiá-lo. Esse é o ponto extremamente importante da doutrina espírita, na minha opinião, pelo que a gente estuda de Kardec. Esse é o cerne da situação. E aí o Emmanuel pegou justamente esse pedaço da passagem de Lucas, de Jesus, lá perguntando: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Essa ideia divina. Vamos pegar o cerne da situação, vamos entender o que diz Emmanuel. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros, passageiros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas, absorvem-se outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises, o comércio do mundo é versátil e por vezes ingrato.
São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da Terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos de modo a ensinar-nos, através deles, qual o maior de todos. Eis porque o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas: não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? O paralelo que se deve fazer aqui, evidentemente, é simples e de análise. Em tudo que você for fazer, em tudo que eu for fazer, em tudo que nós formos fazer, a ideia principal é tentar nos esforçarmos, nos obrigarmos, lutar contra o nosso egoísmo para fazer as coisas da maneira mais justa possível no tratamento com as pessoas ao nosso redor. Parece ser uma situação difícil, mas não é. O ponto que nós devemos trabalhar chama-se senso de justiça. É esse que precisa ser tratado. É aqui o ponto culminante da nossa evolução, o senso de justiça. Você, eu, nós precisamos adaptar o nosso senso de justiça àquilo que diz respeito à justiça divina. Quando os fariseus chegaram para Jesus e disseram, tramando contra ele, eles fizeram uma grande armadilha, fizeram várias armadilhas para tentar pegar Jesus, né? E uma delas, eles queriam criar um grande problema para Jesus e perguntaram: mestre, é lícito pagar impostos? Porque pensavam os fariseus, enfim, aquelas pessoas que estavam ali testando Jesus. Eles pensavam da seguinte forma: bom, se Jesus responder que não é lícito pagar os impostos, falando para um monte de gente dessa forma, com os soldados romanos em volta, só olhando para ver se não virava bagunça, ele viraria um inimigo de Roma imediatamente. Que até então Roma não via ele como inimigo, embora ele fosse subversivo, embora ele fosse uma pessoa que mudava a ordem das coisas. Isso é muito importante que se diga. Subversivo no bom sentido. E então essa ideia colocaria Roma contra ele. Eles conseguiram depois, mais para frente, fazer isso, tanto que Roma o crucificou. Mas nesse momento tentaram fazer isso. E se ele respondesse que não era justo, Roma ficava contra ele. Se respondesse que é justo pagar o imposto, perto da Páscoa, inclusive, que era uma época de maior rebelião que acontecia naquela época, porque não aceitavam, né, os judeus não aceitavam o jugo de Roma, então o povo poderia virar as costas para ele. Então era uma armadilha quase que infalível. Jesus então discorre sobre o assunto, fala que o pagamento de impostos é para gerar serviços de segurança, de infraestrutura, enfim, dá uma aula interessante sobre isso para eles, do que deve acontecer com os impostos que são pagos, que deveria ser visto hoje com muita cautela e com muito cuidado e com muita atenção por todos nós, para exigirmos, evidentemente, que se fizesse isso com os impostos gigantescos, astronômicos, desumanos que nós pagamos, né? E que não retornam tudo para a gente, porque para nos bolsos dos grandes corruptos, então, e dos pequenos também. Então, depois que Jesus faz essa explicação, ele pede uma moeda, pede que alguém lhe dê uma moeda. E aí, quando a pessoa dá uma moeda para ele, ele fala: de quem que é essa inscrição que está aqui? E aí as pessoas falam: de César. Ele fala: então, simples, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E deixou eles numa situação que ele não respondeu nem de um jeito nem do outro que eles imaginavam,
E foi uma resposta, evidentemente, do porte de Jesus, sábia, que repercute até hoje para todos nós e deve realmente repercutir para todos nós. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando eu estiver nos negócios, como Emmanuel bem discorreu aqui, que eu procure ser o mais justo possível para fazer a economia girar, porque a economia girando nós vamos ter mais emprego, a economia girando nós vamos ter mais oportunidades, a economia girando nós vamos ter mais saúde, mais tudo. Falando de girar a economia e ficarmos atentos com os corruptos principalmente, né? Isso é muito importante. Que, aliás, graças a Deus, é o menor índice de desemprego da história medida até hoje foi nesse último trimestre. Isso é muito bom, porque emprego é dignidade no Brasil, né? Emprego é dignidade, e quanto menos desempregados, melhor, né? Isso é muito importante. São dados, não é propaganda de absolutamente nada, são dados importantes para que nós tenhamos em mente que isso, políticas para as pessoas, é importante que tenhamos, não importa o governo que esteja lá, né? Que é basicamente aquilo que Jesus prega no Evangelho, que Emmanuel está explicando nesse momento. E aí, quando Jesus fala, não sabias que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Ou seja, ele é meu guia, ele é meu modelo, eu tenho que segui-lo e tenho que copiá-lo. Então, aquilo que da sociedade que eu estou inserido me cabe fazer, eu faço. E aquilo na sociedade que eu estou inserido moralmente que me cabe fazer, também devo fazer. Não sei se me expliquei, mas a ideia é justamente essa. Eu vivo no mundo, então não vou ser um imbecil. A partir de hoje eu tenho... Qual é o meu talento? Não tenho, gostaria de ter, mas sou um excelente pianista. Tá, sou um excelente pianista. Então, a partir de hoje, eu só toco para Jesus. Só toco músicas de Jesus. Isso é uma tolice. Respeito quem pensa assim, evidentemente. Estamos fazendo um estudo, não estou dizendo o nome, então não estou criticando ninguém. Isso é uma tolice. Eu vou tocar para o grande público, não para uma bolha. Vou tocar para o grande público, mostrando esse talento e criando e mostrando peças que são extraordinárias e que levem a raciocinar, que levem a pensar, se for da minha linha de posicionamento, que tenha posicionamento político em que o pobre, a pessoa que mais precisa, aquele que está em vulnerabilidade social, aquele que está sem um teto sobre sua cabeça, aquele que está sem uma condição de comprar um remédio para o filho, de dar comida para o filho, sabe, nessa situação, que eu proteste através da minha arte isso, então eu faço isso. Isso é tocar para Jesus. Isso é criar condições para que as pessoas pensem, para que as pessoas raciocinem. Porque hoje nós estamos bombardeados com um monte de informações que não necessariamente são informações interessantes. E a gente começa a pensar absurdos que definitivamente não são frases cristãs. Como, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Se você é espírita e essa frase faz sentido para você, você acredita nela, tem alguma coisa muito errada com você, porque não dá para ser cristão, não dá para seguir o Cristo, não dá para ter o Cristo como modelo. Um sujeito que fala que se alguém bater na sua face direita, que é para apresentar também a outra, que bandido bom é bandido morto. Um sujeito que fez o Sermão da Montanha, que é essa coisa maravilhosa, extraordinária, estupenda. Se eu sigo esse sujeito que fez isso, se eu tenho ele como modelo, eu não posso achar que a cor da pele de uma pessoa tenha alguma influência sobre o caráter dela ou de grau de importância. Não dá. Portanto, o racismo não é compatível com os seguidores do Cristo. Nunca foi.
Não só o racismo, mas que muitas vezes foi confundido com racismo, mas a xenofobia. Onde você encarnou dessa vez no planeta Terra não faz a mínima diferença. Não quer dizer que você seja melhor ou pior do que ninguém. E sim que você, ou eu, ou cada um de nós estamos em uma encarnação com provas, com provações, com expiações, como todos os outros. E que cada uma das provas, sejam elas inéditas ou não, pelas quais nós estamos passando, e expiações, sejam elas por amor ou sejam elas pela dor, ou provações pela dor que estejamos passando, dizem respeito única e exclusivamente a débitos do passado que nós estamos resgatando agora. Na realidade não é esse o termo, estamos sentindo a responsabilidade cair sobre nossos ombros e reparando esses equívocos que cometemos. Portanto, não somos nem melhores nem piores. Antigamente acreditava-se que fulano ou beltrano tinha o sangue azul, lembra disso? Que tolice. Como diz o professor Leandro Carnal, sangue só existe O, A, B, AB positivo ou negativo. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Então não é compatível. Não é compatível com aquilo que Jesus trouxe, com aquilo que Jesus mostrou, com aquilo que Jesus nos renovou e reorganizou em nossa cabeça, através do Evangelho segundo o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos, enfim, das obras básicas. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus e é o próprio Jesus sob o nome de Espírito de Verdade, né, comandando essa pleiade de espíritos superiores. Não dá, não cabe aquilo que ensinou esse mestre extraordinário, e agora com o Espiritismo muito mais detalhado, não dá de jeito nenhum para a gente ser racista, xenofóbico, homofóbico, meu Deus do céu, transfóbico, enfim. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Por que eu estou julgando o outro? Que me importa o outro? Se eu não tivesse zilhões de problemas para resolver da minha própria personalidade e já fosse um espírito perfeito, perfectível somos todos nós, perfeito, eu não julgaria o outro porque já sou perfeito. E seria o único que poderia julgar. Não faz sentido. Percebe? Não faz sentido eu seguir alguém ou uma ideia em que o outro ser humano, seja ele da forma que for, da maneira que for, cometendo ou não equívocos, como inferiores. Não faz sentido. Ah, Fábio, mas eu penso como fulano, como beltrano, estou tentando me modificar. Então sai da bolha. Entra de cabeça no Espiritismo e estude o Espiritismo. Que é o cristianismo, que é a mesma coisa. Estude para ser coerente. Não treine, e aqui vai uma dica de ouro, não treine a sua consciência a ser cruel, porque é essa consciência que vai julgar os seus atos. Então não treine a sua consciência na crueldade, na intolerância, porque quando você desencarnar e você entrar em contato, que vai acontecer comigo também, estou falando você pelo coloquial, quando você entrar em contato consigo mesmo, com a sua consciência, quer seja no umbral, quer seja na colônia espiritual, tomara que seja na colônia, porque no umbral é mais difícil ter contato com a consciência, ela vai estar treinada da forma que você julgou os outros. Então quando Jesus falava, não julgueis para não seres julgados, porque com a mesma medida que julgares, sereis julgados, era justamente isso. Você, eu, nós estamos treinando a nossa consciência com a rigidez ou a dureza
da nossa forma de ver o mundo. Quando nós desencarnarmos, nós vamos estar em contato conosco mesmo e essa consciência nos cobrará absolutamente da mesma forma que nós a treinamos a vida inteira. E hoje, quando eu cobro alguém, quando eu sou cruel com alguém, quando eu julgo alguém, eu ainda disfarço. Se eu estou numa bolha, num grupo, numa comunidade que as pessoas fazem isso, eu até me justifico, aquela coisa toda. Que isso é com a consciência material que eu consigo fazer isso. Quando eu estiver de volta no plano espiritual, que é de onde todos nós viemos, quando eu estiver de volta lá, eu vou estar cara a cara com a minha consciência e não vai ter desculpinha, não. Não vai valer quando eu estiver em contato com a minha consciência, não, mas todo mundo fazia. Não, mas também você tem que entender que era. E a consciência pesada me joga para os piores lugares possíveis, porque cria resquícios mentais, e com resquícios mentais eu não consigo ser resgatado. Com resquícios mentais eu não consigo ir para a colônia. Com resquícios mentais eu não consigo estar bem. Eu vou estar em meio a outros com resquícios mentais semelhantes. O livro O Lugar, da editora O Clarim, como disse o Abel Glasser, é quase que, praticamente uma ficção científica, mas com uma lição doutrinária muito importante. Ou seja, não é necessariamente o ocorrido com alguém, mas é a média do que acontece com as pessoas. É o resumão do que acontece com as pessoas. Um livro extraordinário para você ver como que se mistura a matéria mental e como é grave a situação de quem chega no umbral e dá de cara com uma consciência pesada. Principalmente se essa consciência pesada foi treinada por rigidez, rispidez, racismo, homofobia, xenofobia e tudo que o vale. Se eu sou espírita e eu sei que existe a reencarnação, como que eu posso ser racista, meu Deus do céu? Se eu sei que o corpo é uma roupa que eu estou usando. Eu adoro usar preto, roupa preta. Eu tenho, dessa camisa aqui, eu tenho 3 iguaizinhas. Eu tenho uma camisa polo preta, eu tenho 4, né? Tenho 4 camisas pretas polo, igualzinha. Que eu trabalhava com roupa preta, então eu tinha 4 camisas. A Elaine fala, as pessoas vão pensar que é a mesma. Eu falo, mas eu gosto de usar. Aí quando eu tiro e ponho uma camisa, não sou eu ainda. Sou eu só troquei de roupa. Se eu colocar uma camisa branca, eu tenho uma camisa branca, eu gosto de usar camisa branca às vezes. Às vezes, bem às vezes. Tem uma camisa branca, eu ponho uma camisa branca. Não sou eu ainda. Se eu ferisse os olhos de vocês tirando minha camisa agora, seria eu. Ainda sou eu. Comigo, espírito, com você, espírito, é assim, eu sou espírito nessa encarnação, estou com esse corpinho aqui. Com essa cara. Em outras encarnações foi de outro jeito, nas próximas sabe Deus como será. Se eu sou espírita, como é que eu tenho a cara de pau? Vou até usar um termo antigo. Como é que eu tenho a pachorra de ser racista? Se eu sou espírita e entendo que existe um negócio chamado morfologia, que existe um negócio chamado viciação sexual, que existe um negócio chamado necessidade de transcender o que se vê para ter coragem de se viver o que se é, que isso faz parte da evolução, como que eu posso ser homofóbico, ser transfóbico? Não faz sentido, percebe? Se eu acho que o sujeito do Nordeste está vindo para São Paulo e aspas, não sou eu que falo isso, estou falando do contexto, estraga São Paulo, que o Nordeste estragou o Brasil porque fez o Lula ganhar,
Que bom é quem nasceu no Sul, que quem nasceu no Sul tem mais desenvolvimento, mais inteligência, sei lá o quê. Eu sou espírita, pelo amor de Deus. Nós já temos aproximadamente 65 mil encarnações, já encarnamos em tudo quanto é lugar. Não existe isso de ser apegado a coisas, a lugares, a raça. Que tolice, que coisa boba. Não faz sentido para o espírita. Fábio, mas eu sinto todas essas coisas e eu sou espírita. Ótimo que você já descobriu. Lute contra. Não passe adiante. Não passe adiante. Muita gente, segundo as pesquisas mais recentes mostraram, muita gente acha que não evoluiu materialmente nos últimos 15 anos, principalmente no Cone Sul, Sudeste e Sul, e que no Nordeste houve uma evolução. E pasmem, essas pessoas que não veem que evoluíram acham injusto que as pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade hoje tenham o que comer. E por acharem injusto que houve uma melhora de vida para os norte e nordestinos do país, lutam contra as políticas que tiram as pessoas da fome, da miséria. Você é espírita, eu sou espírita, nós não podemos pensar assim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Jesus fala com relação àquele que está agredindo a gente, que nós devemos oferecer a outra face, quiçá daquele que está passando fome e saiu da fome. Você espírita que nunca passou fome, não estou falando de ter apetite, ter vontade de comer, estou falando de ficar 2, 3, 4, 5 dias sem comer, de não ter o que dar para um filho chorando, que quer comida e não tem para dar. A quantidade de pessoas, milhões de pessoas viviam assim. Que a minha vida estacionou, mas a vida dessas pessoas melhorou. Eu vou ficar com invejinha, com birra, pensando única e exclusivamente no meu umbigo e criando antipolíticas para que essas pessoas sejam beneficiadas. Isso é ser cristão? Isso é ser espírita? Que é a mesma coisa? Por que me procuráveis? Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu Pai? E o negócio principal do Pai é fazer aos outros aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Mestre, qual o maior mandamento? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Eis o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a esse: amai ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão resumidos nesses dois mandamentos. Por que está sendo tão difícil? Por que está sendo tão complicado? Por que a gente está tão contaminado que não consegue amar o outro como a nós? Eu quero tudo para mim e o outro que se lasque. E não percebo o que estão fazendo com a minha mente, que estão tirando de mim o pior de mim. E o Espiritismo Consolador prometido por Jesus, pelo próprio Jesus, vem desesperadamente, diria eu, querendo tirar de nós o melhor de nós, para que nós possamos dar o melhor de nós, mas precisa você querer isso. Preciso eu querer isso. Enquanto nós podemos escolher não fazer. Porque em breve
nós não teremos mais voz nesse sentido. E aí será compulsória a situação. O que significa isso? Sentiremos na pele aquilo que fizemos para os outros, para aprender a não fazer mais. Aí a gente ora. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Lei de talião, de retaliação, que eu falei agora há pouco. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais àquele que vos queira tomar emprestado. Eu falei 40 minutos para explicar o que Jesus fala numa frase. E ainda a frase de Jesus dá 300 anos para frente, a gente tentando explicar a tamanha diferença de evolução. Mas fique com isso. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Oferece a outra face, perdoa, faz direito, faz sua parte. Por que é que existem pessoas que sofrem no planeta? Porque fizeram sofrer e não aproveitaram as oportunidades de expiar pelo amor. Por que você não sofre os mesmos sofrimentos dessas pessoas? Talvez porque não chegou a sua vez ainda, e em breve chegará. Ou você já fez, já se recuperou, já reparou e já criou aversão aqui dentro. Então veja, se você utiliza como lema o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: quando vir o meu irmão sofrendo, devo perguntar a mim mesmo que meios Deus em sua infinita bondade colocou em minhas mãos e meu poder para diminuir o sofrimento do meu irmão. Então, se eu vejo alguém sofrendo, tem que para lá, o que Deus está me dando, o que Deus criou em mim, qual é a possibilidade que Ele criou em mim para diminuir o sofrimento do meu irmão. É isso que tem que me mover como cristão, como espírita. É isso que deve me mover. Então, quando eu vejo alguém sofrendo e aquilo me dá uma comoção aqui dentro, eu tenho um desejo enorme de ajudá-lo, já fui cruel, já sofri na pele aquilo que eu estou vendo o outro sofrer, já criei aversão aqui dentro e sou incapaz de fazer de novo, e me incomoda que eu tenho que me movimentar para ajudar a outra pessoa. Se o sofrimento do outro não me dói nem um pouquinho, fatalmente em breve estarei eu naquela situação, porque estou perdendo a oportunidade de expiar pelo amor, estou perdendo a oportunidade de fazer o bem, de ver o mundo, de ver o sofrimento pelos olhos do outro e colocar-me em empatia com essa outra pessoa. E se eu não fizer isso, a lei divina ou natural vai me colocar na situação que o outro se encontra hoje, e que eu acho todo injusto receber um Bolsa Família, e que eu acho todo injusto receber um apoio do governo, que eu acho todo injusto eles terem melhorado de vida e eu estagnado. Em breve poderei ser eu a estar naquela situação, se perder mais uma oportunidade de fazer o bem, expiando pelo amor. Isso não é ameaça, isso não é promessa, não é nada, é só uma constatação de fatos. E mais um agravante. Pode ser que você e eu não tenhamos tempo
para expiar na terra e estarmos nas mesmas condições desses que nós achamos injusto saírem da linha da pobreza, que nós achamos injusto terem saído do mapa da fome, e eu não evoluí nada, fiquei onde eu estava, com teto na minha cabeça, sobre minha cabeça, com comida no meu prato, com a minha vida reguladinha. Pode ser que quando eu chegue à conclusão de que eu tenho que passar por isso e sentir na pele para realmente criar aversão a tudo isso, pode ser que a Terra não me comporte mais, porque a Terra está passando de provas e expiações para regeneração e esse tipo de sofrimento não haverá mais na Terra. E aí? E aquelas milhares de pessoas que você ama e que amam você, espalhados por esse mundo todo, estou falando da família espiritual nossa, você vai ter que começar tudo de novo sozinho, num outro lugar. É o tal de choro e ranger de dentes que Jesus falava, aquilo que está na Gênese de sair do paraíso, que Adão e Eva saíram do paraíso e foram para um local terrível, expulsos do paraíso porque pecaram e tudo mais. É a história do degredo de Capela para a Terra e que está acontecendo da Terra para esse outro planeta. Que já está acontecendo esse degredo. Então veja, entender que o outro, seja ele quem for, em qual situação for, é filho do mesmo Deus que eu, é o primeiro passo para compreender as pessoas. E por favor, se você é xenofóbico, se você é homofóbico, se você é racista, se você é misógino contra as mulheres, entenda-se assim, compreenda-se assim e lute contra. É a melhor coisa que você pode fazer. Porque isso é que é ser espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, e eu acrescento, descobriu o que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Eu acrescento, luta todo dia contra, porque nós fazemos isso há muitos séculos. E se a gente não estiver atento, se a gente não estiver vigilante, se a gente não estiver orando, quando a gente percebe, a gente fez a bobagem. Mas aí começa a lutar contra de novo, até que seja natural e a gente não faça mais. Mas não desista, lute. Lute. E siga Jesus. E inspire-se nele, com o seu senso de justiça que você tem hoje, até que seja melhor o seu senso de justiça, para você ser melhor ainda, e tenha um melhor senso de justiça para ser melhor ainda. É isso. É isso. Vamos para a prece final, na fluidificação da água. Então vamos lá. Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores, nomeados e não nomeados que estiveram conosco, seu Otávio, meu guia espiritual e demais guias espirituais, seu Caibar Schutel, sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Com o coração cheio de alegria, Senhor Jesus, pela oportunidade do Evangelho, do aprendizado, das técnicas que o Espiritismo nos dá para sermos melhores ainda, com o coração cheio dessa alegria, muito obrigado de verdade pela sua presença em meio a nós, dos queridos amigos que aqui estiveram, muito obrigado também. Mais um pedidinho só, Senhor Jesus, que essa água seja fluidificada, já foi, né, fluidificada pelos mentores, que agora a nossa prospecção magnética, aquilo que nós vamos doar de energia, seja também o momento em que nós vamos direcionar o nosso pensamento, fazer cada um de nós o nosso pedido para que essa água seja um fluido reparador perispiritual e corporal, com a sua ajuda, evidentemente. Enfim, Senhor Jesus, muito obrigado por nos atender. Sabemos que muita gente pediu, o Senhor já está proporcionando.
mas precisa do nosso livre-arbítrio, né, do pedido. Então está feito o pedido. Muito obrigado desde já pelo carinho, um beijo enorme no seu coração e de todos que aqui estiveram nos auxiliando nesse Evangelho, e que assim seja. Para você que esteve conosco até agora no nosso Evangelho no Lar, um beijo enorme no seu coração, nosso muito obrigado. Domingo, 10 horas da manhã, se Deus quiser, teremos mais um bate-papo sobre o Espiritismo aí ao vivo, e toda quarta-feira tem o Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Beijo enorme para você que fica, até a próxima semana. Tchau, gente.